Deus nos fez para conquistar o mundo. Deus nos fez para a aventura, para desbravar o mar, para enfrentar todos os reveses. Deus nos fez poderosos igual a Ele. Nós somos a imagem, a semelhança de Deus. Dá um brado de glória, glorifica o Senhor. Oh, glória! Como eu achava legal o rosário que a Igreja Católica distribuía com os seus fiéis. Homens e mulheres dentro dos coletivos, contando as pedrinhas. Cada pedrinha passava 5 a 10 minutos. Ave Maria, cheia de graça, 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 Maria, cheia de graça. Agora vai para a segunda. Pai nosso, Pai nosso, Pai nosso, Pai nosso. Para inculcar na alma que somos dependentes dEle. O Senhor nos liberta desta oração decorada, às vezes sem vida, e diz: agora você tem acesso ao Pai. Vai sair de casa? Estou contigo, Pai. Vem estar comigo também. Eu sou o teu servo, sou o teu seguidor, sou o teu adorador. Não sei nada da vida se o Senhor não for na frente, abrindo os caminhos, repreendendo as armadilhas, tirando os demônios. Fala com Deus. Tu não fala com a pessoa que ama. Tu não declara o teu amor ao teu marido, declara o teu amor à tua esposa, declara o teu amor ao teu filho. Conversa com Deus todo dia. Se alguém perguntar: você está conversando sozinho? Você diz não. A pessoa vai dizer: mas você está sozinho. Na sua visão, eu estou rodeado de anjos do Senhor que cerca ao redor daqueles que nos vigia, que nos cuida de nós. Bendito seja o Senhor. Tenha esta relação harmônica com este Deus extraordinário. Dá um brado de glória, não só aplauda, mas glorifica o Senhor. As promessas de Deus para a igreja é que não existe arma que venha nos destruir. Não há volumes de águas que venha nos afogar. Não há intensidade de chamas ardentes que venha nos queimar. A promessa de Deus é: se tiver mar, eu abro. Se tiver rio, eu corto. Se tiver fogo, eu esfrio. Se tiver imperadores, dinastias, reis no meio, eu mato. Eu faço com que tudo aconteça. Quando eu quero operar, quem pode impedir? Ele desafia. A igreja precisa ter consciência que o Deus que nos chamou, que o Deus que nos salvou, que o Deus que controla o sol, que controla a lua, que controla a noite, que controla o dia, é o Deus que está dentro de você, visitando você na sua casa, que espírito em verdade está entre nós nesta noite, dizendo: aquieta-te mar, acalma-te vento. O Senhor determina, o Senhor quem faz, o Senhor quem julga, o Senhor quem decide, é Ele. Precisamos entender isto. Bendito seja Ele para sempre. Entenda isto. Veja bem o que diz essa leitura, tá? Romanos, capítulo 7, versículos 7 a 25. Que faremos, pois, o que diremos, pois, o que conclusão tiraremos? A lei é pecado? De forma alguma. De fato, eu não teria como saber o que é pecado, a não ser por intermédio da lei, porquanto, na realidade, eu não haveria conhecido, por exemplo, a cobiça, se primeiro a lei não tivesse me avisado, lá nos mandamentos, dizendo: não cobiçarás. Porém, portanto, o pecado, aproveitando-se da ocasião dada pela lei, pelo mandamento, provocou, olha esta palavra, provocou em mim, gerou em mim motivações, vontade, desejo, todo tipo de cobiça, porque onde não há lei, o pecado está morto, porque a gente não conhece, chamados de ignorância. Antes, dizia Paulo, eu vivia sem a lei, então eu fazia o que eu queria, eu não sabia de nada. Mas quando veio o mandamento, o pecado nasceu, viveu, e eu fui ferido de morte, porque vocês sabem que o salário do pecado é a morte. E ele diz então que descobriu que o mandamento que era para a vida, a repreensão, não faça, não use, não pratique. Ele diz: descobri que o mandamento que era para a vida transformou-se em morte para mim. Matar, isolar o nosso ego, o nosso egoísmo,
as nossas atividades ilícitas. Porquanto o pecado, valendo-se do mandamento, iludiu-me. Religião não salva, ilude. E por meio dele matou a minha esperança, a minha fé, a minha crença. De maneira que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. A lei, o mandamento não quer nos destruir quando proíbe a gente a prática do erro. Portanto, isso significa que o que era bom tornou-se morte para mim? Não, de forma alguma. Porém, o pecado, para que se revelasse como pecado, produziu em mim a morte por intermédio do que era bom. Eu gostava de fazer. Não tinha ninguém para me repreender, ninguém para me orientar, ninguém para dizer, está errado, é pecado. Então eu gostava, porque alimentava a carne. É isso que Paulo está dizendo. Por meio do mandamento, o pecado se demonstrasse extremamente maligno, porque quando é falado, não faça, tudo aquilo que é avisado, é exortado, gera prevenção, gera conhecimento e gera libertação. Porquanto é do nosso pleno conhecimento de que a lei é espiritual. Eu, entretanto, olha o que ele diz antes de ser salvo, sou limitado pela ênfase e a motivação da carne, porque fui vendido como escravo ao pecado. Versículo 15, pois não compreendo, olha o que ele está dizendo antes de Cristo na vida dele, não compreendo meu próprio modo de agir, não sei por que faço isso, porquanto o que quero, isso não pratico, isto é, quando eu quero fazer uma boa ação, não consigo realizar. Entretanto, o que detesto, o que me faz mal, o que me escraviza, o que me manda para a perdição eterna, não é que eu tenho prazer em fazer? Versículo 16. Ora, e se faço o que não desejo, eu tenho que admitir que a orientação que a lei diz que eu não devo fazer, não é coisa má, logo é coisa boa, porque se eu estou avisado para não fazer, para não morrer, é algo que é bom. Nesse sentido, não sou mais eu quem determina o meu agir, mas eu estou escravo. O pecado, que é o meu Deus, que é o meu Senhor, está em mim, e ele me obriga a agir pecando. Porque sei que na minha pessoa, isto é, no meu homem interior, na minha carne, não reside bem algum. Olha o que é o homem sem Cristo. Porquanto o desejar o bem está presente no meu coração. Eu sou humano, contudo não consigo realizá-lo. O que é que eu faço para mudar este comportamento? De onde vem esta luta, não é? Pois o que pratico não é o bem que almejo, mas o mal que não quero realizar, esse eu sigo praticando. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o realiza, tem alguém dentro de mim que está me oprimindo, porque ele chama-se pecado e reside em mim. Assim, descubro essa lei em minha própria carne. Qual lei? Qual lei? Quando quero fazer o bem, o mal aparece. Porque no meu homem interior, no meu íntimo, na minha subjetividade, tenho prazer na lei de Deus, porque sou filho dele. Contudo, vejo que a minha alma obedece outra lei e age nos meus 5 sentidos. Age nos meus 5 sentidos, que são os meus membros, guerreando contra a lei da minha razão, do meu intelecto, do meu entendimento. E isso me torna prisioneiro da lei do pecado que atua em todos os meus membros. Logo, eu sou um desgraçado, eu sou um miserável, passando por aí como uma pessoa de bem, como uma pessoa boa, linda, maravilhosa, lindo, maravilhoso. Estou escravo. Quem me libertará deste corpo da morte? Ele respira e de repente ele é assistido pelo Espírito que liberta o homem, o Espírito do Senhor. Aí ele recobra as forças, a vida, aí escreve tudo diferente.
E ele grita: graças a Deus! Jesus Cristo, nosso Senhor, me libertou, me tirou da escravidão da lei, não vai mais me escravizar com a vontade da carne, a lei do pecado. Agora coloca capítulo 8, versículo 1. 8 e versículo 1. Não há mais condenação para mim. Eu estou em Cristo Jesus, o Filho de Deus. Fala para a tua igreja nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar. Já podíamos ir para casa, não é? Porque a leitura foi bem explicada. Sim ou não? Sim ou não? Vamos lá, dando as boas-vindas a todos os nossos irmãos presenciais, a todos os nossos irmãos virtuais. Uma multidão nesta noite cultua o Senhor através dos nossos canais. Enquanto você se organiza na cadeira, deixa eu dar um aviso. Está quente, não é? Setembro, outubro, novembro, dezembro não é fácil aqui no Nordeste. Mas nós estamos nos despedindo do calor aqui dentro, né? Já já nós vamos estar mais comodamente, tá bom? É um sacrifício que estamos fazendo para o nosso bem, tá? Tá bom? Também quero informar aos irmãos recém-chegados do ministério que nós temos 10 salas de cultos infantis climatizadas, com irmãs bem qualificadas para ensinar os nossos filhos, tá? Procure um dos diáconos da igreja e eles darão informações a vocês sobre como conduzir seu filho para o culto infantil, não é? Para que você possa ter uma comodidade melhor para assistir o culto e aprender da palavra de Deus. Não é válido a gente sair de casa para vir à igreja por hábito, mas por consciência e com consciência para o aprendizado. Assim como precisamos para a vida adulta a qualificação profissional, e ela passa pelo estudo, pelo conhecimento. Do contrário, nós iremos pagar um preço caro para estar no grupo social, porque o grupo social organizado, chamado também de tecido social, ele exige que nós não sejamos um peso para eles, que a gente trabalhe, que a gente tenha qualificação, tenha profissão, para não depender do outro. A vida espiritual também é uma disciplina, é uma matéria que a gente precisa aprender. Na vida social, há até um projeto do governo que pode te auxiliar. Tu não vai ter uma vida cômoda, saudável, porque o que o governo vai te ajudar é uma mísera contribuição. Mas no reino espiritual não tem governo com Bolsa Família. No reino espiritual não tem Vale Gás. No reino espiritual não tem bolsa gravidez. A salvação é individual. O pai não salva o filho não salva o pai. Não importa o amor que você tem distribuído para a sua família. A salvação é condicionalmente individualizada. Então se esforce para aprender, para se qualificar espiritualmente, para ser uma pessoa que entende que a vida é passageira aqui na terra e que logo nós vamos herdar ou a vida eterna com Deus ou a vida eterna sem Deus. Isto não é romance, isto não é utopia, isto não é ficção, isto é realidade. E precisamos ter muito cuidado com esta realidade. A leitura que eu fiz para vocês nesta noite nos dá um tema chamado Cristo, solução para o drama da existência humana. A existência humana é um drama. Precisamos comer, beber, se vestir, comprar, usar, repor.
precisamos de saúde. A vida é um drama. Com todos esses cuidados, a gente não consegue ser saudável sem ser 100%. Nós temos guerras espirituais, nós temos guerras materiais, nós temos guerras no campo da espiritualidade, que é um campo abstrato, a gente não vê, mas a gente sente o peso dele. A gente tem guerra no campo relacional, nos chateamos com a esposa, nos chateamos com o marido, nos chateamos com os filhos. Ora, se nos chateamos com quem faz parte da nossa consanguinidade, imagina a nossa chateação com quem não tem nenhum sentimento por nós. Então nós vivemos essa guerra, cobranças, injustiças, intolerâncias, incompreensões, traições. A gente não vive somente a nossa vida, a gente tenta até viver, fugir. Então tudo isto é um drama, nos traz dores, prejuízos, revoltas, insatisfações. Romanos é a 6ª epístola de Paulo, este homem fantástico, que a vida dele é dividida em 2 etapas, treva e luz, sem conhecimento de Cristo e agora com conhecimento de Cristo. E Paulo escreve esta carta entre 58 e 60, depois de Cristo. Ele já tinha aceito o Senhor. E ele envia a igreja de Roma. Romanos é um tratado jurídico teológico. O que está escrito neste livro é um tratado, é uma tese jurídica teológica, que fala sobre definições da nossa vida. Ela define as nossas vidas. E está explicitado e explicado nesta carta o Evangelho de forma pormenorizada. Evangelho é o caput, a cabeça da espiritualidade. Por que que eu preciso ter pelo menos o conhecimento básico da espiritualidade? Por que que todo ser humano precisa ter pelo menos o conhecimento básico da espiritualidade? Porque nós não somos só pó, nós somos também espirituais. E Romanos é um tratado teológico e jurídico que vem esmiuçar o Evangelho, bem como explicar que lei é esta que me ataca, me acusa, me escraviza e não me liberta. E também mostra a graça que me liberta, que me cura, que me sara e, além do mais, me transforma. A graça que não transforma não é graça. Eu posso estar debaixo do guarda-chuva da graça, mas se eu não fui transformado, se o meu modus operandi, a minha cultura, o meu comportamento não mudou, eu sou um mero religioso escravo da lei, sem libertação. Então a síntese do conteúdo de Romanos traz de forma erudita e reveladora o porquê que todos os homens estão diante de Deus culpados. Todos os homens estão diante de Deus culpados. E por que que estão culpados, e por que que necessitam da salvação, e por qual meio a salvação é adquirida? Nós estamos culpados por causa do pecado, compreende isso? Necessitamos da salvação, que é escapar, que é purificar da corrupção que há no mundo, e ele apresenta o sujeito imediato com poderes para realizar essa salvação, que não é um humano, é Jesus Cristo. Não passa pelo espectro de nenhum homem aqui na terra que gerou e que produziu uma religião. A salvação, com muito respeito, e respeitamos nesse momento a cultura brasileira, que diz para todos nós que todos os caminhos levam a Deus. Me desculpa, filósofo, teórico, conceitual, dono de religião, seja lá que demônio for, a salvação é por Cristo, o caminho do céu é por Cristo, a restauração do homem é por Cristo. Ninguém vem a Deus a não ser por Jesus, o seu Filho, bendito seja o Senhor. Esta é uma verdade premente que todos nós precisamos entender. Cristo. Por isso que precisamos valorar este Cristo. Então quero que vocês entendam uma coisa, que Paulo
é um capítulo à parte daquilo que Deus quer fazer com a humanidade. Paulo é um exemplo, é um tipo daquilo que Deus quer fazer com a humanidade. Homem culto, homem respeitado, reconhecido, honrado, temido, porém radical, extremista com relação ao seu teor religioso, como muitos hoje no Brasil ainda há. As pessoas, quando não são libertas, elas são escravas, e a religião escraviza, Cristo liberta. Então Paulo é um capítulo à parte da sua forma interpretativa, da sua religiosidade, e além do mais, era um instrumento de contradição com relação à espiritualidade. Ele se revestiu de um sentimento cultural religioso, que é isto que está destruindo a nossa nação e também destruindo até mesmo a igreja evangélica. A relação criador-criatura não passa por uma contradição cultural religiosa da cultura feita por homens, porque cultura é feita por homens. E o momento no Brasil é de uma cultura que quer nos oprimir, impor suas regras e ditar como deva ser a nossa espiritualidade. E isso tem, inclusive, enganado pastores e fiéis e prejudicado muitos cristãos desse Brasil. Gente, como Deus, o Criador dos homens, tem um dia para se encontrar com cada um deles, é isto aqui que é extraordinário. Até mesmo esta sociedade perversa que está aí, gerida por homens perversos, e que criam, a partir de suas imaginações, conceitos, teorias religiosas, políticas, econômicas, filosóficas, que desagradam a gente, que inquietam a gente, que ferem nosso viés religioso e espiritual, e que ficamos revoltados com eles. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Todos os homens que já nasceram nesse planeta, em torno de 40 bilhões de homens, de pessoas, todos eles, no calendário de Deus, têm um dia de se encontrar com Ele. Por isso que não precisa a igreja ficar afobada, apavorada, desesperada. A igreja tem que continuar pregando a palavra, com tranquilidade, sem medo. As promessas de Deus para a igreja é que não existe arma que venha nos destruir. Não há volumes de águas que venham nos afogar. Não há intensidade de chamas ardentes que venham nos queimar. A promessa de Deus é: se tiver mar, eu abro. Se tiver rio, eu corto. Se tiver fogo, eu esfrio. Se tiver imperadores, dinastias, reis no meio, eu mato, eu faço com que tudo aconteça. Quando eu quero operar, quem pode impedir? Ele desafia. A igreja precisa ter consciência que o Deus que nos chamou, que o Deus que nos salvou, que o Deus que controla o sol, que controla a lua, que controla a noite, que controla o dia, é o Deus que está dentro de você, visitando você na sua casa, que espírito em verdade está entre nós nesta noite, dizendo: aquieta-te mar, acalma-te vento. O Senhor determina, o Senhor quem faz, o Senhor quem julga, o Senhor quem decide, é Ele. Precisamos entender isto. Bendito seja Ele para sempre. Entenda isto. Então Deus, o Criador, tem um encontro com todos os homens. E o que é que Ele faz para a sua igreja passar, atravessar fronteiras e se instalar na terra? Marca o encontro com este valentão, poderoso, respeitado, honrado, temido, né? Marca o encontro com ele. E ele registra em Atos capítulo 9, que o encontro foi ao meio-dia, né? O sol parece que desapareceu, o seu calor, a sua intensidade luminosa, porque o rosto de Cristo foi muito superior à claridade do sol, e pesou, a glória de Deus é pesada. Qual é o humano que aguenta a glória de Deus? Nós precisamos compreender e conhecer Deus, irmãos. E acontece 3 coisas com este homem. Primeiro, ele cai por terra, com o peso dessa glória. Essa queda de Paulo é o símbolo, sabe de quê, irmãos? De quebra e queda dos seus conceitos, de suas ideias a respeito de Deus. Essa queda de Paulo é o símbolo da crença dele que estava caindo por terra. Enquanto Deus não tiver um encontro com a tua mulher, com o teu marido, com o teu filho, será em vão a tua preocupação.
Você precisa apenas orar, entregar na mão do Senhor, porque fica tranquilo, Deus tem um dia de se encontrar com teu ente querido. Ele vai cair. Aqui nós usamos, a ficha caiu, pois aguarde que a ficha vai cair. Fica tranquilo que Deus vai criar circunstância. Infelizmente nós, por termos consanguinidade e querermos por amor salvar a nossa família, a gente se desespera, a gente chora, a gente anseia, a gente fica atribulado. Ei, te acalma. Se tu já entregou na mão do Senhor, aguarda que Deus tenha um encontro com Ele. Se à meia-noite ou ao meio-dia, se de manhã ou à tarde, se dormindo ou acordado, eu não sei, mas Deus tem um encontro quando você menos esperar, vai receber a ligação: acabo de cair das minhas ideias, acabo de cair da minha crença, acabo de ser cheio da glória e da graça do Senhor Jesus, o Filho de Deus. Compreende isso? Segunda coisa interessante que acontece com Saulo, ele fica cego. Tem gente que tem uma boa visão para as coisas erradas. Tem gente que tem facilidade de perceber somente o que lhe agrada, e o que lhe constitui, e o que lhe atribula, o que lhe escraviza. É obrigado Deus mudar a visão. Quando Deus muda a visão é que a gente começa a dizer: ah, eu não sabia que era assim, não é? Essa igreja é pródiga em ter nela novas pessoas. E quando a gente escuta os testemunhos delas, não é isso que elas dizem? Eu falava mal do pastor, destratava o pastor, chamava o pastor de ladrão, diz daquilo outro, porque eu não sabia. Porque a visão deles era tosca, a visão deles era treva. Agora, quando muda a visão, ele percebe, clareia. Gente, nós nunca fomos deficientes visuais. Mas quem já foi deficiente visual e recebeu a cura, ou por Deus ou pela medicina, conversa com ela ou com ele para tu ver. Esse rapaz, foi uma experiência fantástica. Quando eu saio da escuridão, porque eu estou com os meus olhos fechados, pode estar tudo iluminado, eu não vejo nada. Eu não sei o que é cor, eu não sei o que é beleza, eu não sei o que é a contemplação do belo, eu não sei nada. Mas no momento em que abri os olhos, que eu olhei, vá, que legal. Gente, é uma liberdade que acontece. Meu Deus, como ela é linda. Fica admirado. Ai, meu Deus. Assim é a vida espiritual. Quando não se tem a percepção da espiritualidade, ataca, porque está nas trevas. Paulo passa por esse processo. A visão é o símbolo de que a visão dele era tosca, com relação à matéria espiritual. Ele tinha uma visão inócua, sem realidade, sem vida e sem verdade. A mesma coisa acontece hoje com o ser humano que não conhece Cristo. É apenas um mero religioso, é um mero cultural. Terceira coisa interessante que acontece com Paulo: ele é curado porque ele perseguia. Como também pelo instrumento que ele odiava. Ele perseguia Cristo e odiava aquela gente que estava encontrando-se com Cristo. É tanto que ele vai para Damasco para arrebentar com Ananias, o pregador do cristianismo. E ele, no meio do caminho, se encontra com o que ele perseguia. O próprio Cristo diz assim: quem é você para me perseguir? Você tem estrutura de me encarar, de me enfrentar? Ali está falando, é Deus, não é mais Cristo o humano. Lembre-se que Cristo humano, ele não revidava desta forma. Quando Cristo estava na terra, ele era agredido, atacado, ele baixava a cabeça. Ele nos passava uma educação como representantes do reino. Vocês lembram que quando Anás e Caifás quer julgá-lo, pergunta a ele: estão dizendo que tu és o rei dos judeus, tu és o rei dos judeus? E o Senhor ficava calado. O silêncio irritou tanto que um deles agrediu com um soco no rosto e dizia: fala! O Senhor respondia, para nos dar exemplo de mansidão e de segurança espiritual, respondia diferente: em breve verás o Filho do Homem descendo com poder sobre as nuvens e com grande glória. Só que agora Jesus já venceu a humanidade. Ele não está mais na sua humanidade, ele está glorificado, já venceu a morte, agora ele fala como Deus. E ele pergunta para Saulo: tu vai me encarar?
Desde o ventre da tua mãe eu te separei. Isso é Deus falando. Tu vai de encontro aos meus planos, tu vai de encontro à minha vontade, tu vai de encontro à minha marca, à minha eleição. O que é que aprendemos aqui? Fica calado. Se tu já apresentou teu marido a Deus, já apresentou tua esposa, mas pastor, ele foi embora com outra, vai orar. Não se resolve questões espirituais com mecanismos materiais. Não se resolve questões espirituais com mecanismos materiais. Não se resolve força espiritual através das forças humanas. Não se resolve influência maligna usando humanos malignos. Todas as nossas questões se resolvem com oração, com joelho, com jejum, com leitura da palavra. Isto fala de conhecimento divino, conhecimento de Deus. Nós estamos derrotados porque nós estamos imitando a cultura do mundo. Nós estamos correndo para o tribunal, nós estamos correndo para o advogado, nós estamos correndo para o juiz. Não estou falando de questões patrimoniais, que a gente precisa da lei dos humanos. Eu estou falando dentro do espectro da lei espiritual. Quantos filhos não foram abusados pelo inimigo? Quantos filhos não foram levados para as drogas? Quantos maridos não foram embora? Porque a esposa não soube tratar como deveria tratar. Não estou falando de ética relacional. Eu estou falando de tratar do assunto, sabendo que era o inimigo, que ele rouba, mata e destrói. E que a gente destrói as armas dele com oração. Não existe nenhuma arma no mundo mais poderosa do que oração. Arma nuclear, arma física, bomba atômica, não existe nenhuma invenção armamentícia no mundo mais poderosa do que oração. O problema é que nós não oramos. Nós não oramos nem para tomar café. Nós não oramos mais nem para almoçar, nós não oramos nem para dormir, nós não oramos nem mais quando acordamos, nós não andamos mais orando. Ai, como eu tenho inveja da igreja católica, que também não ora mais. Como eu achava legal o rosário que a igreja católica distribuía com os seus fiéis. Homens e mulheres dentro dos coletivos, contando as pedrinhas, cada pedrinha passava 5 a 10 minutos. Ave Maria, cheia de graça, 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 Maria, cheia de graça. Agora vai para a segunda, Pai nosso, Pai nosso, Pai nosso, Pai nosso, para inculcar na alma que somos dependentes dele. O Senhor nos liberta desta oração decorada, às vezes sem vida, e diz: agora você tem acesso ao Pai. Vai sair de casa? Estou contigo, Pai. Vem estar comigo também. Eu sou o teu servo, sou o teu seguidor, sou o teu adorador. Não sei nada da vida se o Senhor não for na frente, abrindo os caminhos, repreendendo as armadilhas, tirando os demônios. Fala com Deus. Tu não fala com a pessoa que ama, tu não declara o teu amor ao teu marido, declara o teu amor à tua esposa, declara o teu amor ao teu filho. Conversa com Deus todo dia. Se alguém perguntar: você está conversando sozinho? Você diz não. A pessoa vai dizer: mas você está sozinho. Na sua visão, eu estou rodeado de anjos do Senhor que cerca ao redor daqueles que nos vigia, que nos cuida de nós. Bendito seja o Senhor. Tenha esta relação harmônica com este Deus extraordinário. Dá um brado de glória, não só aplauda, mas glorifica o Senhor. Peça a Deus para tirar esta ignorância da sua visão, para que você contemple a glória de Deus. Então é a partir desse processo, a visão de Paulo acerca da vida material e espiritual muda completamente. Muda completamente. Primeiro ele descobre que precisa olhar para dentro de si. Digam comigo: o início da mudança processual da minha espiritualidade começa quando eu aprender a olhar para dentro de mim. O problema é que nós só sabemos olhar para fora e para o outro. A salvação começa quando nós aprendemos a olhar para dentro de nós. Saulo liberta-se das acusações, das perseguições, de procurar machucar o outro, perseguir o outro, se isola dentro de casa e resolve olhar para dentro de si. E faz essa declaração extraordinária: eu achava que eu era religioso.
Eu achava que entendia da lei. Mas após as escamas caírem e eu cair também, me encontrar com Cristo, eu descobri que eu sou um desgraçado, um miserável, um anátema no reino espiritual. E ele diz: eu até planejo, porque todo intelecto tem inteligência. Todo cérebro foi feito para a inteligência. E ele diz assim: eu até maquino, eu até trabalho, eu até planejo, porque eu tenho característica de ser humano. Mas quando eu saio do meu planejamento, tomo meu banho, lavo meu cabelo com shampoo, me perfumo, entro no meu carro e saio na rua, muda tudo. Aí ele diz: eu estou confuso. O que é isso dentro de mim? Quem é essa pessoa que fala comigo? Que apaga tudo que eu planejo? Que eu saio bonitinha e bonitinho dizendo: hoje eu vou ser o instrumento da bondade, da misericórdia, e me torno um perverso? O que é isto? Ele começa a debater a si próprio. Ele começa a discutir a sua produção interior. E descobre que precisa de cura. Ele diz: eu estou doente. Segundo passo. Primeiro passo é ter coragem de olhar para dentro de si. Sou religioso, mas estou doente. Digo que sou filho de Deus, mas estou doente. E qual é a sua doença? Uma produção patológica que sai daqui de dentro: ganância, ambição e inveja. São pecados capitais do homem, que não mede consequências, que não constrói muros para impedir de pular esse muro e se tornar ladrão e salteador, que perde o equilíbrio, que perde o temor, perde a reverência, perde o respeito, perde a ética. Aí ele se conscientiza que há uma guerra dentro dele. Vai, vou não. Vai que é bom, vou não. Faz, faço não. Faz, faço não. Há uma guerra dentro dele. Aí ele socorre a ciência. E a ciência diz: não, Saulo, isso é que só cor da tua cabeça, macho. Isso é a dor existencial da humanidade. Aí Paulo pergunta: e não tem cura? Aí a ciência impotente diz: não, não tem cura. Viva a vida, aqui, agora. A ciência chama disso de humanismo. Para a ciência, eu me autodisciplinar, eu me proteger, eu sou maléfico, sou perverso. Mas se eu derrubar os muros, tirar os cadeados e me soltar, sair do armário, soltar a franga, eu sou humano. Geralmente quem abre a porta antes do tempo é o capeta. Porque Deus só abre a porta no tempo dele. Deus gosta de entregar o presente dos seus benéficos a gente, construído, bonitinho, direitinho, sem pressa. O inimigo de Deus, Satanás, é altamente apressado. Perturba a nossa mente, o nosso caráter. Nos enfeita, nos embeleza, nos engana. E o que significa isso? Viver a vida aqui e agora. Entregue-se aos prazeres, quebre os muros da norma e seja livre. Busque o entretenimento. Olha para mim, está cheio de igreja com suas lideranças usadas por Satanás.
com medo de libertar as ovelhas e fazendo os seus altares circo e entretenimento e teatro, para agradar a carne dos que frequentam as igrejas. Reino de Deus não é agradar a carne. Reino de Deus é consertar a alma e libertar o espírito. Vocês não chegam na igreja para sorrir com piadas no altar para alegrar vocês. Essa alegria é passageira, é como fumaça. Nenhum carro nosso vai para a oficina para ser alisado e polido. Vai ser levantado no guindaste, tira pneu, corta ferro, tira o que não está prestando, troca óleo. Digam comigo, eu sou um transporte de Deus. Vocês falaram com medo, fale com coragem, eu sou um transporte de Deus. Digam comigo, o evangelho é a oficina. Bendito seja o Senhor para sempre. Em quarto lugar, a ciência diz, valorize suas paixões instintuais. Seja bicho. Resultado dessa ideia da ciência, o homem cada vez mais oprimido, sofrido e escravo, sim ou não? Sim ou não? A mesma ciência que libera o homem para seus instintos é a mesma que analisa-o e afirma que a grande patologia desse tempo é o narcisismo maligno, que domina o sujeito e fazendo-o produzir má intenções, egoísmo, individualização e toda sorte de perversão. É porque a mídia é muito hipócrita, falsa, maligna, e não mostra os bastidores das vidas oprimidas, de quantas mulheres estão chorando, querendo voltar à sua originalidade, que foram enganadas, de quantos homens estão chorando, oprimidos, querendo voltar à sua originalidade, porque foram enganados pelo colorido da cultura. Ou vocês pensam que eu estou mentindo? O Criador não erra. A estrutura feminina foi feita para menstruar, para ter TPM, para produzir leite. A estrutura masculina foi feita para ser um depósito de semente, construído, inventado pelo próprio Deus, para perpetuar a imagem e a semelhança de Deus na terra. Você pode cortar, você pode arrancar, mas tem um troço chamado caráter que, pelo amor de Deus, você pode cortar as suas lindas mechas de cabelo, pode deixar menor do que o meu, mas o croquis da tua invenção tem cabelos compridos. A planta, a planta da tua construção não tem barba no rosto. Tu pode até usar hormônio para criar. O que é criado pelo homem não é eterno. Ninguém pode tirar aquilo que Deus colocou e ficar sem prejuízo e sem dores. Te aceita que dói menos. Seja livre, seja feliz de acordo com o que Deus fez, porque Deus não erra. Deus não erra. Diga bem alto, Deus não erra. Um grande teórico alemão chamado Erich Fromm, ele disse o seguinte: o ser humano é o único ser cuja existência é um problema que ele mesmo tem que resolver. Incrível como nesses últimos 200 anos a humanidade tem promovido grandes revoluções para melhorar o homem. Parece que o homem piorou. Na Revolução Industrial, burocratizamos o indivíduo, tipo, colocamos peças novas em carros velhos. Não funcionou. Jesus já tinha dito isso. Não se coloca pano novo em tecido velho. Vai romper, vai rasgar, vai estourar. E o que é que a gente faz? Tem que trocar o tecido. É o caráter. Tem que trocar.
Agora, com a revolução tecnológica, ao invés de libertar, escravizamos, isolamos, esvaziamos esse homem. As dores aumentaram, o drama da vida evoluiu. Ora, se as revoluções, a modernidade, a pós-modernidade não trouxe solução para o homem, o que dizer agora da revolução pós-verdade, que é a que nós estamos vivendo? A pergunta continua a mesma: de onde vem esse vazio? De onde vem essas dores? São Tiago responde, capítulo 4 de Tiago, 1 e 2, bem rapidinho que eu quero terminar. São Tiago 4, 1 e 2, olha o que diz. Tiago 4, 1 e 2. De onde vem essas guerras dentro de mim? De onde, senão as paixões que guerreiam dentro de mim? Eu cobiço e nada tenho, eu mato, invejo, porém não consigo obter o que desejo. Vivo a brigar e a promover contendas, todavia não conquistei nada. Põe o versículo 5. Versículo 5. Porque imaginais que é sem razão que a Escritura afirma que o Espírito que Ele fez habitar em nós zela com o ciúme dos seus? Versículo 9. Entristecei-vos, arrependei-vos, chorai, abandonai a gargalhada fácil, chorai, pranteai, trocai a vossa euforia pela reflexão, pelo pesar. Evangelho não é festa, evangelho não é alegria, é contrição de coração. Evangelho não é aplauso, não é elogios. Evangelho é dor, é o coração sendo transformado, é o homem velho surgindo para ser um novo homem. Bendito seja o Senhor. Preste atenção ao final dessa mensagem. O texto lido revela através da coragem do apóstolo São Paulo o real problema humano, o vazio de Deus. Essa é a marca que Deus deixou na raça humana como resultado da queda. Que marca, pastor? O vazio. Esta é a marca de Deus no homem, o vazio. Paulo expõe o conflito entre o triângulo sintomático que afeta a espiritualidade. Paulo diz: a minha alma só quer o mundo, o meu corpo é objeto de disputa, e o espírito inconformado com a situação quer se libertar. E ele faz a pergunta que até hoje é feita: que faço para me livrar dessa situação? Versículo 24 de Romanos 7, miserável, desgraçado homem que sou, quem me fará me pensar diferente? Quem me tirará desse concreto, dessa tribulação? Aí a Bíblia nos diz que o sentido da vida está em Deus, porque Ele nos criou para o seu louvor e para um relacionamento com Ele através de Jesus Cristo. Põe aí Efésios rapidinho, capítulo 1, versículos 5 e 6. Efésios 1, 5 e 6. E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos outorgou gratuitamente no amado. Quem está em Cristo não tem tristeza, e se ela chegar, ela se alegra. Quem está em Cristo não tem derrota, porque se a guerra chegar, ela se transforma em vitória. Quem está em Cristo não tem tribulação que ele derrote, porque a tribulação vai amenizar e você vai atravessar, você vai superar, você vai passar. Nós somos o louvor da glória de Deus na terra. Para de reclamar, para de murmurar. Hoje eu estudando sobre ciência, um grande cientista na Inglaterra estudou de forma analítica milhares de pessoas e descobriu que aqueles que mais fofocam são os que mais têm tribulação. Eu digo: Jesus, até a ciência está pregando a palavra. Para de murmurar, para de fofocar, para de reclamar, para de se maldizer. Eu não gosto dessa igreja, eu não gosto desse pastor, não gosto dessa cantora, não gosto desse cantor, não gosto desse tocador. Te converte. Todos aqueles que põem defeito no outro têm mais defeito do que aquele que ele colocou defeito. É o doente que está respirando doença, né? Eu vi o pastor Davi de manhã pregando, dizendo que uma irmã reclamou dele: pastor, eu não gosto quando você manda pegar na mão do irmão, e às vezes pega na mão do demônio lá fora. Não é, irmãos? Irmão, nós temos muita frescura, irmão. Nós temos muita besteira, irmão.
Pessoas livres não têm essas besteiras, nós somos um só corpo. Eu acho que o evangelho está sendo preciso pregar aqui dentro do que lá fora. Parece que nós estamos muito mais oprimidos, mais escravizados que as pessoas lá fora. É um negócio louco. Eu ontem viajei para Teresina, passei aqui no aeroporto, foi uma luta, irmão. As pessoas correndo, é ele, olha como eu estou famoso. É ele, não é. Aí corria, o senhor pode tirar uma foto comigo? Ô querido, pode. Pastor, chega, eu fico nervoso quando eu chego perto do senhor, os cabão grandão, rapaz. E eu morri de vergonha, quando não sou ator, não sou atriz, artista, né? Aí já entrando naquele estreitozinho para chegar no avião, a moça correndo, pastor, tira uma foto comigo, pastor, pois não. E eu cheguei no aeroporto de Teresina, quando eu entrei, a moça correu, não acredito, eu posso tirar foto com o senhor? E eu digo, rapaz, é diferente o povo do mundo. Na igreja, não. Olha aí, quer ser o sim em Deus. Na igreja nós estamos proibidos até de amar. Porque tem o invejoso, o cobiçoso, o ganancioso, o endemoniado, o encapetado, o infernizado. Que é isso, irmão? Hoje não se pode dizer mais que ama o pastor. Você não pode idolatrar seu pastor. Se você tem um pastor como o pastor recebe, você tem que gostar dele, nem achando ruim, você tem que gostar. Mesmo achando ruim, você tem que gostar. Me aponte uma pessoa que eu tenho feito mal. Me aponte aqui, se vocês dia de domingo chegar aqui, olha para ali e vê essa cadeira vazia. Desgraçado desse velho, não sai daqui. O que é que me obriga a estar hoje aqui moído, cansado, os pulmões estourados? Cheguei em casa 2 da manhã, fui dormir 3 horas, aí já acordei, hoje eu não vou não. Quando terminei de almoçar, vai. Não, mas eu não preparei sermão. Vai lá para o seu escritório, prepara o sermão, o povo está esperando. Não, eu quero dormir, rapaz. Vai não. Onde foi que vocês me viram em cruzeiro? Alô, irmão, estou aqui em pleno Oceano Índico, Mediterrâneo, estou em cruzeiro. Onde é que vocês me viram aí? Com entretenimento. Vocês só me encontram aqui, é por isso que eu não presto mais, já virei comum, não presto mais para nada. Não, bota outro para pregar, bota um mais gato, né? Não tem um não sem essas rugas, pé de galinha. Olha a sobrancelha dele, não podia fazer não, ficar bem retilínea. Não, irmão, eu nasci macho, eu sou raiz. A mulher é que tem que estar linda e maravilhosa. Sobrancelha feita. Só não gosto que bote aquelas vassouras aqui nos cílios. O negócio não consegue nem fechar. O negócio bem aqui assim, 1 metro de distância. É para estar com o cabelo lavado, bem cheirosa, bem arrumada, linda e maravilhosa. Porque mulher é o objeto do amor. O próprio Deus fez como fez com canivete. Hein? Mas nós homens, irmão, não é para estar buchudo mesmo, irmão. É sinal que o caba não tem tempo para estar com brincadeira, está trabalhando, né? Homem é para estar com a mão cheia de calo, a mulher fica feliz, meu marido é dono de casa. Homem é para estar tirando goteira do telhado, é para estar cuidando do jardim na casa, é para estar trocando o gás butano, trocando o tambor d'água. Homem é homem, o homem foi feito para carga, irmão. Negócio de homem de mão fina, ai. Que é isso, rapaz? Deus nos fez para conquistar o mundo, Deus nos fez para a aventura, para desbravar o mar, para enfrentar todos os reveses. Deus nos fez poderosos igual a Ele. Nós somos a imagem, a semelhança de Deus. Dá um brado de glória, glorifica o Senhor. Oh, glória! A salvação transforma até mesmo o nosso habitat, a nossa cultura, aquilo que nos é doméstico. Então escutem isso para terminar. A Bíblia nos diz que o sentido da vida está em Deus, porque Deus é o Criador da vida, por isso é Ele quem dá resultado à vida. Deus nos criou para o seu louvor. Põe aí 43 de Isaías, 20 e 21. Escuta isso para terminar.
Está tão bom que eu acho que eu vou continuar até 10 horas da noite hoje. Está bom demais hoje, está leve, a coisa está funcionando. Bendito é o Senhor. Os animais do campo me honrarão. Olha isso. Os chacais e os avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo para dar de beber ao meu povo. Isso é salvação. Ao meu escolhido, versículo 21, povo que formei para mim, povo que eu formei para mim, povo que eu formei para mim, para que proclamasse a minha adoração. Nós, quanto mais o homem rejeita Cristo, mais seu drama aumenta. A cura do homem está em Cristo, a paz que o homem anela está em Cristo, a fidelidade e a felicidade que o homem deseja está em Cristo, a liberdade que o homem precisa está em Cristo. Para terminar, a dor humana é o resultado da perdição eterna, que é uma realidade. Somente através da salvação o homem é restaurado. Olha o que diz Paulo em Romanos 5,16, bem rapidinho para a gente terminar. Romanos 5,16, olha o que está escrito, Romanos 5,16. Por isso não se pode comparar a graça de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Porquanto o julgamento derivou de uma só ofensa que resultou em condenação, mas o dom gratuito veio de muitas transgressões e trouxe a justificação. João 3,18, João 3,18, João 3,18, quem nele crê, não é amaldiçoado, não é condenado, não é escravizado, mas quem não crê já está condenado, escravizado, adoecido, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. Põe aí 2 Coríntios 6:2, 2 Coríntios 6:2, 2 Coríntios 6:2. Porquanto diz o Senhor, eu te ouvi no tempo oportuno e te socorri no dia da salvação. Com certeza vos afirmo que esse é o momento propício, hoje é o dia da salvação. Feche os seus olhos, baixe sua cabeça. Deus eterno, Deus santo e Deus poderoso, não sei fazer melhor do que isto, só se abrir o cérebro e a mente e colocar a Bíblia dentro, porque foi esmiuçado a tua palavra, o teu projeto, o teu plano para nós. Socorre as vítimas do pecado. Não sei, Senhor, se hoje à noite tem alguém que ouvindo essa palavra tem desejo de te receber como Salvador, mas se tiver, Senhor, toque agora no seu coração, faça-se levantar e dizer, eu preciso preencher o vazio da minha alma. Em nome de Jesus eu declaro a tua liberdade. Venha ao Senhor nesta noite, chega aqui no altar do Senhor, declarando o teu amor e a tua necessidade. Venha ao Senhor.